Viva uma vida vitoriosa. Diga comigo, vamos viver uma vida vitoriosa. Amém? Quantos querem essa vida vitoriosa? Quantos querem ser mais que vencedores? Quantos têm Cristo em sua vida e dizem, em Cristo eu sou mais que vencedor? Então, viva uma vida vitoriosa. E nós vamos basear a nossa mensagem em Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Então vamos lá abrir em Hebreus 12, 1. Vamos ler do 1 ao 3. E diz assim a palavra de Deus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Deixa-me só orar nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer-te por tudo o que tu estás a fazer em cada um de nós, nas nossas vidas, também pelas vidas, Senhor, que nos estão a assistir online nesta manhã. Declaro em nome de Jesus, Senhor, que tu estás, Senhor, neste lugar, tu estás a tocar em cada vida, em cada coração, e a tua palavra, Senhor, está a entrar nos nossos corações, a trazer transformação, a trazer vida e vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a palavra de Deus garante-nos que nós em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Veja aí o que diz em Romanos capítulo 8 e versículo 37. Eu peço aos irmãos, se vocês tiverem aí a vossa Bíblia, vocês possam marcar Hebreus 12, que nós vamos lá voltar muitas vezes, mas vamos ver também o que diz Romanos 8, 37. Diga assim comigo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Diga a alguém que está ao seu lado, mais do que vencedores. Se nós lermos Romanos 8, nos versículos um bocadinho mais atrás de 37, nós vamos ver que Paulo, ele está a dizer que Deus está conosco. Amém? Que Deus está em nós. E ele diz muitas coisas que estavam a suceder na altura para ele. Por exemplo, no versículo 31 diz, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso hoje também, se Deus é por mim, quem será contra mim? E Paulo então faz aí uma lista de coisas que podem nos suceder, que podem acontecer conosco, mas que ele garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. No versículo 33 ele diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Ele está a dizer, se ele está a dizer quem tentará acusação, é porque havia acusação, certo? Eles eram acusados, eles eram condenados, eles eram perseguidos por pregar o Evangelho. O versículo 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? E agora veja a lista de coisas que ele traz. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Sabe, estas eram as coisas que Paulo vivia. Ele vivia a tribulação, vivia a angústia, vivia a perseguição, a fome, a nudez. Ele sabia o que isso era. Ele sabia o que era o perigo. Ele sabia o que era a espada. O versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas agora diga comigo o 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Veja, ele está a dizer, há fome, há sede, há perseguição, há problemas, há circunstâncias, há conflitos, mas, diga comigo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Quantos se alegram isso nesta manhã? Quantos podem dizer, pensar assim nesta manhã? Há fome, há sede, às vezes há problemas, às vezes há circunstâncias difíceis para ultrapassar, às vezes há confusões, às vezes há dilemas, às vezes há dúvidas, mas... esse mas está fraquinho, vamos lá. Mas, uau, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Só que agora, veja que o versículo não termina aí.
Vamos ler juntos o 37? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vire-se para alguém que está ao seu lado e diga-lhe: sabes quem te amou? Sabes quem te ama? Com amor incondicional, sem olhar para o teu passado, sem olhar para os teus pecados, sem olhar para os teus problemas, sem olhar para as tuas limitações. Sabes quem te ama? Veja lá se ele está com uma cara convencida de quem sabe. Diga bem alto: Jesus, Jesus, por meio de Jesus, tu e eu somos mais que vencedores. Por Jesus, tu és mais que vencedora. Por Jesus, tu és mais que vencedora. Por meio daquele que nos amou. Então a palavra de Deus garante-nos isto. Nós precisamos de buscar a Deus e buscar em Deus o cumprimento dessa promessa na nossa vida. E hoje nós vamos falar de 4 pontos, 4 lições que nós aprendemos através de Hebreus capítulo 12, de como nós podemos viver uma vida vitoriosa. Eu não sei se já perguntei isso no início, mas há aqui alguém que quer viver uma vida vitoriosa? Há aqui alguém que quer viver uma vida cheia do poder e da graça de Deus? Quer ver vitórias na sua vida? Há aqui alguém assim hoje? Uau, então temos uma casa cheia de gente que quer viver uma vida vitoriosa. Então diga assim comigo: em Cristo, eu sou mais que vencedora. Então a primeira coisa que nós aprendemos através de Hebreus capítulo 12 é isto: busque aprender com aqueles que venceram. Todos tiveram fé em Deus. Vamos lá voltar em Hebreus capítulo 12. Eu disse aos irmãos para manterem assim esse versículo, aí não sei se vocês têm a vossa Bíblia aberta, mas abram em Hebreus capítulo 12. E diz então assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa grande nuvem de testemunhas? A grande nuvem de testemunhas são as pessoas que estão descritas no capítulo 11. São os chamados heróis da fé. Amém? Quando nós vemos no capítulo 11, versículo 5, ou vamos começar pelo 4, por exemplo, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E depois o versículo 6, que muitos de nós conhecemos, diz: ora, diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer viver uma vida vitoriosa? Diga assim comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquê? Diz o versículo: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Quem se aproxima de Deus? Nós. Então é necessário que nós, aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe. Uau! Quantos creem que Ele existe? Você crê que Deus é real? Você crê que Deus existe? Crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Todas as referências aos heróis da fé, se nós continuarmos o versículo 7, diz: pela fé, Noé. Versículo 8 diz: pela fé, Abraão. Versículo 9, pela fé, Abraão habitou na terra da promessa. Versículo 11 diz: pela fé, também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz. Diga assim comigo: pela fé. Pela fé. Pela fé. Hebreus capítulo 11 mostra-nos a característica destes homens e mulheres de Deus: a fé. Você pode dizer comigo de novo: a fé? Todas as referências que nós vemos em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé começam pela fé. Porque verdadeiramente todos os atos e situações que eles viveram envolveram sempre a fé. Deixe-me explicar-lhe isto, irmão. Todas as pessoas que estão ali referenciadas em Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, porquê é que eles são os heróis da fé? Não porque eles foram perfeitos. Não porque eles fizeram tudo bem. Eu quero perguntar-lhe, quantos estão aqui hoje e dizem: eu sou perfeito, sempre fiz tudo bem?
Nenhum de nós. E se eu perguntar o contrário, quantos dizem eu não sou perfeito e não faço tudo bem? Eu quero dizer-lhe, irmão, e incentivá-lo nesta manhã, dizer-lhe que as personagens que estão na Bíblia, eles também não foram perfeitos, nem fizeram tudo bem, mas eles tiveram uma característica que eles e eu e você podemos ter, é viver pela fé. É viver pela fé, é viver crendo que Ele existe, é viver crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam, é ter fé. A fé o que é? É termos a certeza das coisas, ainda que elas não sejam visíveis aos nossos olhos. Quantos aqui têm fé? Foi com pouca fé, vamos lá. Quantos aqui têm fé? Diga assim ao seu irmão, tu e eu somos homens e mulheres de fé. Então, o que é que nós podemos aprender com o testemunho destes heróis da fé? Primeira coisa que eu quero dizer, irmão, sobre estas pessoas é que nós não somos os primeiros a lutar com problemas. Você alguma vez já sentiu que ninguém o compreende porque o seu problema é gigante? Ninguém vai dizer, mas todos nós já sentimos isso. Todos nós já sentimos alguma vez que o nosso problema é maior do que qualquer outro que haja à face da terra. Somos assim ou não? Vamos lá. Às vezes nós sentimos que não, nem vale a pena conversar com ninguém porque a minha dor, o meu problema é tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém viveu isto. E a Bíblia diz-nos que muitas pessoas ao redor do mundo sofrem aflições. Faça assim comigo. Ufa. Já não sou a única a sofrer aflições. Já não sou o único que realmente vive coisas difíceis. A primeira coisa que você e eu podemos aprender com estes homens e mulheres de fé é que nós não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos. E é sempre bom, irmão, nós termos consciência de que não somos os únicos a passar por tribulações. Porque às vezes, sem querermos, essa forma de nós pensarmos que somos os únicos a passar por aflições torna-nos um bocadinho egocêntricos, não? Torna-nos um bocadinho a pensar que sou eu. Mas eu quero dizer-lhe, isso não é assim. Todos nós podemos passar e passamos por aflições, sim ou não? Muitas pessoas no mundo já passaram situações melhores, parecidas ou bem piores que as suas. Você reconhece isso hoje? Outra coisa que você pode aprender é que não lutamos sozinhos. Aí está a grande diferença daquele que decide viver pela fé. Aqueles heróis da fé mostraram, eu não estou sozinho, porque eu tenho alguém que luta por mim. Eu tenho alguém que é o Deus Todo-Poderoso que está comigo, que prometeu na sua palavra e prometeu vez após vez que nunca me iria deixar. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você às vezes se sente sozinho, sente que ninguém o compreende, sente que não é digno, mas eu quero dizer-lhe, há um Deus Todo-Poderoso que o ama e o recebe assim como você está. E que vai transformar a sua vida, que vai dar-lhe algo novo, que vai reescrever a sua história. Amém? Que vai dar-lhe um novo alento, uma nova vida, que vai dar-lhe algo novo, porque é isso que Ele é. Então diga assim comigo, eu não luto sozinho. Diga bem alto, eu não luto sozinho. Deus está comigo. O que todos os heróis da fé vivenciaram foi que Deus sempre esteve com eles e nunca os abandonou. Você hoje sente-se um herói da fé? Uau, ninguém tem aqui heróis da fé. Primeiro, são pessoas que já perceberam que não são as únicas a lutar guerras. Já percebemos isso hoje? São pessoas que decidem crer que não estão sozinhas, mas que Deus está conosco. E o terceiro é que eles venceram para serem testemunhas para nós. Diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Eles hoje são testemunhas para nós. E sabe, nós venceremos para ser testemunhas para outros. A Bíblia diz que uma geração conta a outra geração os feitos do Senhor. Você pode contar à geração seguinte quão grande é o seu Deus? Quero perguntar-lhe, você ouviu da geração passada quão grande é o seu Deus?
E você hoje diz, eu vou contar à geração seguinte quão grande é o meu Deus. Sabe, porque Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de gerações. E uma geração conta à outra aquilo que Deus faz e fará nas nossas vidas. Então estes heróis da fé primeiro perceberam, eu não sou a única a passar por situações difíceis. Eles perceberam que não estavam sozinhos porque Deus estava com eles. E eles venceram, diga comigo, venceram. Eles venceram para serem testemunhas hoje para nós. E nós também venceremos para sermos testemunhas para outros. Lembre-se que todo o problema que nós enfrentamos hoje, vencemos para ajudar outros. Todo o problema que nós enfrentamos vai gerar um testemunho em nós. Por isso a Bíblia fala da grande nuvem de testemunhas. Hoje nós podemos ler estas histórias destes homens, destes heróis da fé, homens e mulheres de Deus, e dizermos, eu posso vencer porque Deus está comigo. Amém? Vamos ver Hebreus capítulo 11 e versículo 32. Porque depois de nós vermos Hebreus 11, vemos pela fé, e fala de vários heróis da fé. E o versículo 32 diz assim, e que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé, diga comigo, pela fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Veja quantas lutas venceram estes homens e mulheres de fé. Você e eu temos ou não circunstâncias difíceis na vida? Temos ou não lutas? Temos ou não? Sim, temos. Mas eu quero dizer nesta manhã, você e eu podemos, como os heróis da fé, vencer todas as batalhas, porque Deus está conosco. Porque Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Porque Deus é o nosso socorro. Então a primeira coisa que nós temos que aprender para viver uma vida vitoriosa é aprender com aqueles que já venceram. Pessoas como Enoque, como está ali em Hebreus capítulo 11, pessoas como Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, Ana Teresa, Diogo, Joana, Maria, o seu nome. Diga bem alto o seu nome, vamos lá. Diga lá o seu nome. Pessoas como, vamos. Eu quero ouvir o seu nome. Você pode gritar o seu nome. Você pode gritar o seu nome. Você pode gritar o seu nome. Diga lá qual é o seu nome. Pessoas como estas têm um denominador comum, meus irmãos. Têm fé em Deus. Você tem fé em Deus? Diga bem alto, eu tenho fé em Deus. Você consegue dizer o seu nome nesta longa lista? Você pode dizer o seu nome nessa longa lista? Essas pessoas venceram porque tinham fé em Deus. Todas as tribulações eles venceram pela fé. E sabe, não sei se você tem esta ideia, mas às vezes eu tenho esta ideia, ou tinha, vá. Às vezes temos a ideia errada de que algumas pessoas nasceram para vencer e outras não. Será que algum de nós já se passou assim pela cabeça? Há pessoas que nasceram mesmo para vencer. E claro que vamos acrescentar, olha para mim, eu não fui de certeza. Essa é assim aquela frase mais, se calhar, comum num dia mau. Só num dia mau. Mas vocês têm cara de que nunca pensaram isso. Olhe lá para a cara do seu irmão, veja se ele está com cara de quem nunca pensou que os outros nasceram para vencer, mas que ele não tem cara disso. Pois não, tem cara de vencedora, que vence todas as coisas. Nós às vezes temos então essa ideia errada de que algumas pessoas nasceram para vencer e outras não. Mas sabe, uma vida vitoriosa implica que você decide viver pela fé.
Às vezes nós olhamos e pensamos, aquela pessoa nasceu para viver em vitória, olha só, tudo lhe corre bem. Parece que, uau, aquilo nasceu e puf, com uma estrela e pronto. Erroneamente, todos nós podemos pensar assim, mas você e eu nascemos todos nós para vencer. Se você diz isso sobre os outros, mas não sobre si, lembre-se que você está a falar do seu Criador. Você está a dizer a Deus, olha Deus, deves ter enganado em alguma coisinha. Porque toda a gente nasceu para vencer, menos eu. Não sei onde é que me puseste, numa prateleira, num forno à parte. Posso brincar com os irmãos? Mas diga assim comigo, eu nasci para vencer. Porquê, meu irmão? Não é porque você é boa pessoa. É porque o seu Deus Criador criou com uma essência de vencedor. Porque Deus, Ele próprio, Ele é o vencedor. Então quando Ele que nos criou a cada um de nós, Ele cria-nos com essa essência. O que é que estragou tudo? Diga comigo, o pecado, a desobediência. Se nós hoje não vivemos na plenitude da vitória, é porque o pecado entrou no mundo, é porque o mal entrou no mundo, é porque a enfermidade entrou no mundo e isso é que nos desgasta, certo? Mas a nossa essência, o que Deus quer de nós é que nós vivamos uma vida vitoriosa. Então quando você e eu temos uma experiência com Deus e Jesus vem habitar em nosso ser, na nossa vida, nós temos a vida vitoriosa dentro de nós. Precisamos de desenvolver isso, precisamos de adquirir isso, precisamos de arrebatar isso e precisamos de decidir viver uma vida vitoriosa. Se você já está nessa condição nesta manhã, levanta a sua mão e diga, eu nasci para viver uma vida vitoriosa. Amém? Neste mundo, nós podemos escolher duas formas de viver. Faça assim comigo, só duas. Só há duas maneiras de nós vivermos e a escolha é nossa. Nós podemos escolher viver pela fé ou pela vista. Ou você vive pela fé ou você vive por aquilo que vê, por aquilo que está diante de si. Eu vou lhe perguntar, você decidiu viver pela vista ou pela fé? Estamos até agora a ver que os heróis da fé, eles tomaram uma decisão, viver pela fé. Quando nós tomamos essa decisão de viver pela fé, nós podemos dizer como Paulo disse. Vamos ver o que é que diz em Gálatas, capítulo 2 e versículo 20. Gálatas 2:20. Se vocês puderem colocar para nós lermos assim juntos, com muita convicção. Vamos lá dizer juntos Gálatas 2:20. Diga assim comigo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se você está aqui nesta manhã e já diz assim, Cristo vive em mim, se você ainda não diz, porque ainda não tem Cristo em sua vida, eu quero convidá-lo a ter. Você não saia deste lugar sem ter dito, Jesus, entra na minha vida. Porque isso é básico, isso é o que eu preciso de ter, amém? Jesus na minha vida. Mas se você já tem Jesus na sua vida, você então pode dizer, a vida, diga comigo, e a vida que agora vivo na carne, a vida que agora vivo nesta terra, eu vivo de uma forma especial. Diga lá comigo, eu vivo de uma forma especial. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Agora diga bem alto, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você crê nesta manhã que Jesus o amou e se entregou a si próprio por si? Então se você pode dizer isso, você pode dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu não entendo, os outros podem não entender, mas é uma decisão do meu coração, eu vou viver pela fé. Mas como tu fazes isso? Mas como é que tu crês em Deus? Como é que tu crês em algo que tu não vês? Eu decido viver pela fé. Eu decido viver por aquele que vive. Eu decido viver a fé no Filho de Deus. Há aqui alguém assim nesta manhã que vive na fé do Filho de Deus? Levanta aí a sua mão bem alta e diga, eu vivo pela fé. Então, nós temos duas oportunidades, duas formas de viver nesta terra. Ou vivemos pela fé, ou vivemos pela vista. Vamos ver o que é que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
2 aos Coríntios 5, 7. Diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Olha só, Paulo estava a dizer aos coríntios, olhem, nós vivemos pela fé e não podemos viver pela vista. Veja o que é que diz em 2 aos Coríntios, capítulo 4, logo ali um capítulo atrás, 4:16. Diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E agora veja, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu queria perguntar aos irmãos, quantos alguma vez sentiram que a sua tribulação era leve e momentânea? Pouquinhos, não é? Quantos é que sentiram que a sua tribulação era pesada e extensa e infinita e nunca mais acaba? Todos nós. Mas veja só como a Bíblia é contra a cultura, contra aquilo que nós sentimos. Ela diz, olha, nós não desfalecemos. Quem é que já se sentiu desfalecer pelas circunstâncias? Pronto, ainda bem, não estamos sozinhos, não é? Então diga assim comigo, vá, eu não vou desfalecer. A Bíblia diz para eu não desfalecer. Não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior, olha, irmão, está sujeito ao tempo, a gente vai crescendo, vai ficando com umas rugas, não é? Olhamos e, meu Deus, eu ainda ontem tinha 15 anos, agora já tenho 30. Socorro, socorro, Deus! Quem tinha 30, agora, olha, meu Deus, já tenho 50. Vocês não pensam assim? Todos pensam, não é? Vê-se pelos risos, então diga comigo, socorro, Deus! Socorro, Deus! Mas diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que apareçam umas rugas, ainda que nos sintamos um pouco mais fracos, diga agora assim comigo, mas o meu interior renova-se dia a dia. E depois a Bíblia diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu gosto disto, a nossa leve e momentânea, calma, diga ao seu irmão, calma. Que é isso? Calma, diz a irmã, calma. A tribulação que estás a passar, diga assim, a tribulação que estás a passar, seja ela qual for, ela vai passar. Ela vai passar. Ela vai passar. Ainda que nós sentamos que ela é pesada, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir em nós algo excelente. Sabe, irmão, a tribulação aproxima-nos de Deus. Se você quiser usar a tribulação para se afastar de Deus, também pode. Certo? Porque tudo depende da nossa decisão. Você, diante de uma tribulação, tem duas opções. Ou anda pela fé ou por vista. Diante de uma tribulação, ou você diz, já não vou à igreja, já estou farto, não, Deus não faz nada na minha vida, acabou, não vou mais à igreja. Ou você, diante da tribulação, diz, meu Deus, eu preciso cada vez mais de ti. Tudo depende do seu coração. É fácil nós culparmos os outros. Isso não acontece com ninguém, mas às vezes, remotamente, num sítio qualquer, estranho, há pessoas que, em vez de olharem para a tribulação e dizerem, meu Deus, eu preciso mais de ti, dizem, meu Deus, já não quero nada com Deus. Ninguém pensa assim, mas passa-nos pela cabeça, às vezes, assim, pronto, já foi embora. Mas a Bíblia diz, diga comigo, a Bíblia diz que a tribulação leve e momentânea pela qual passamos vai produzir em nós um peso eterno de glória. Eu quero dizer-lhe que se você focar-se em Jesus, se você decidir viver pela fé, essa tribulação pela qual você passa vai ser uma tribulação que vai produzir em si glória. Vai produzir em si a mão de Deus. Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tome hoje uma decisão. Diga a alguém que está ao seu lado, toma a decisão de viver pela fé e não por vista. Agora veja o que diz o versículo 18 de 2 aos Coríntios 4. Ele está a dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando. Tudo está ligado. Isso vai acontecer se nós não atentarmos às coisas que se veem, mas nas que se não veem. Você tem que olhar para as coisas que você não vê e não pode olhar para as coisas que vê.
Porque aí está a decisão de viver pela fé, ou você decide viver pela fé por aquilo que não vê, mas crê, ou você decide viver pela vista, por aquilo que o mundo lhe oferece, lhe dá, lhe mostra. Amém? E agora continua, porque as coisas que se veem, irmãos, tudo isto que você vê, são temporais. Elas vão terminar. Mas as que não se vêem, irmãos, são eternas. A fé, você quando olha para Jesus pela fé, quando você decide viver pela fé, você está a crer numa coisa que é superior. Você está a crer numa coisa que extravasa os limites desta terra. Você está a crer em Deus Todo-Poderoso, que pode entrar, que pode colocar sua mão, que pode fazer milagres, maravilhas, sinais, prodígios, que pode fazer coisas sobrenaturais. Que pode fazer coisas que você nunca imaginou, nunca pensou, nunca viu. É isso que Deus tem preparado para a vida dos seus filhos, daqueles que creem e andam segundo as suas promessas. Então diga comigo, eu decido hoje viver, que eu não posso dizer por si, irmão, que você decide viver como? Diga bem alto como? Diga bem alto como? Pela fé. Quantos decidem viver pela fé? Sabe, é uma escolha, é uma decisão nossa. E essa decisão, irmão, não depende de fatores externos. Não depende da dificuldade ou facilidade da vida. É uma decisão. Viver pela fé não é algo que eu baseio no que está a acontecer agora na minha vida. Viver pela fé é uma decisão independentemente do que está a acontecer na minha vida. Você pode decidir isso hoje? E é das primeiras que nós precisamos de tomar para viver uma vida vitoriosa. Então, como eu disse há pouco, todos nós nascemos para triunfar. Porque Deus criou-nos com esse propósito. Amém? Mas o pecado, diga comigo, o pecado afasta-nos de Deus. E também nos afasta dos propósitos dele para nós. Mas as nossas decisões, decidirmos por Cristo, decidirmos viver pela fé, nos aproxima mais dele. Daqueles heróis todos da fé que nós vimos, e se os irmãos depois quiserem ler em casa e procurar as histórias desses heróis da fé, eu foquei-me num, Jefté. Vamos ler Juízes capítulo 11 e versículo 1. Eu não vou explorar toda a história de Jefté, já tive a oportunidade aqui de explorar a história de Jefté, mas vou-me focar aqui numa pequena característica de Jefté. E porquê? Diga assim comigo. Eu nasci para triunfar. O pecado afastou-me de Deus e dos seus propósitos. Mas hoje, se eu decido aproximar-me pela fé de Deus, eu posso vencer todas as coisas. Amém? Jefté capítulo 11, Juízes capítulo 11, não há nenhum livro chamado Jefté. Juízes capítulo 11 e versículo 1. Diz assim, era então Jefté o gileadita, valente e valoroso. Diga comigo, valente e valoroso. Isso, com essa voz forte, diga outra vez, gostei. Isso, valente e valoroso. Jefté era valente e valoroso. Valente e valoroso. E depois diz, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram Jefté e disseram-lhe, não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Irmão, ao pouco que eu disse, todos nós passamos por tribulações. Eu não sei a sua história, não sei a sua vida, mas sei que Jefté era filho de uma prostituta. Sei que Jefté era um filho ilegítimo. E sei que Jefté, quando era um pouco maior, foi rejeitado pelos seus irmãos. Tiraram-lhe a herança e disseram, tu não és filho dos nossos pais, por isso tu não recebes a herança. E expulsaram-no de casa. Eu não sei a sua história, não sei se você já viveu algo parecido, semelhante, pior, mas veja uma história bem complicada de gerir.
Você já está convencido que não é a única a passar problemas? Já está mais convencido que há problemas grandes na vida? E que todos nós podemos passar pelos nossos? Jefté começa por dizer a palavra de Deus tão lindo. Diz que ele era um homem valente e valoroso. Eu quero perguntar-lhe, você acha que ele se sentia assim? Acha que ele se sentia valente e valoroso? De todo, eu também acho que não. A Bíblia diz que ele tinha uma particularidade. Ele era filho de uma prostituta. E por isso ele foi rejeitado pela família. E sabe, esta é uma das desculpas que nós arranjamos para não termos uma vida vitoriosa. Eu fui rejeitado na infância. Eu tenho um passado difícil. Eu cometi muitos erros. Eu errei muito na vida. Eu não sei se você arranja essas desculpas ou se tem realmente essa desculpa, mas eu quero dizer-lhe, precisamos de aprender a sair desse lugar de escuridão. Precisamos de aprender a sair desse lugar de trevas. Precisamos sair desse lugar de acusação, onde o inimigo, os traumas, o cansaço, o luto quer colocar-nos. Vire-se para o seu irmão e diga, sai desse lugar de rejeição, de culpa, de medo e viva a vida vitoriosa que Deus tem para ti. Quantos vão viver essa vida vitoriosa? Nós temos que decidir olhar para o que Deus diz sobre nós. O que é que Deus diz sobre Jefté? Diga lá bem alto, homem valente e valoroso. O que é que Deus diz sobre si, homem e mulher que está neste lugar? Deus diz que você é uma mulher virtuosa. Deus diz que você é um homem valoroso. Deus diz que você é curado. Deus diz que você é limpo. Deus diz que você é sarado. Deus diz que você é perdoado. Deus diz coisas boas sobre si. É nisso que você tem que crer. Você tem que crer mais nas palavras de Deus do que nas palavras do homem, do inimigo, do inferno. Porque as palavras do inferno, elas vêm para ferir. Mas eu quero dizer que as palavras de Deus vêm para restaurar, para limpar, para sarar a sua vida, para dar-lhe uma nova vida, para dar-lhe novas forças. A palavra de Deus nunca o vai maltratar. A palavra de Deus o levanta. É nisso que você precisa de crer nesta manhã e em toda a sua vida. Creia nas palavras de Deus. Eu fui buscar a história de Jefté, podia ter ido buscar outros. Fala de tantos homens de Deus. Samuel, fala de Enoque, Noé. Noé foi rejeitado por todos, ninguém acreditou na obra que ele ia fazer. Abraão creu contra a esperança, sua mulher não podia ter filhos, parecia algo surreal, algo que nunca iria acontecer, mas decidiu viver pela fé. Irmão, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que não é lugar para desculpas. Às vezes olhamos para a nossa própria vida, para a nossa própria história e achamos que isso é uma desculpa boa para não continuar a cumprir a vontade de Deus. Mas eu quero dizer-lhe, diga assim bem alto comigo, chega de desculpas. Se Jefté conseguiu, eu também consigo. Porque agora eu não vou ler a história de Jefté, mas você pode ler lá em casa e vai ver que ele foi rejeitado. A Bíblia diz, como nós lemos, que homens levianos foram ter com ele, portanto ele deu-se uma linda vida, bem fundo, mas depois diz que foram buscá-lo, os da casa do pai foram buscá-lo, para ele ajudar o povo a livrar-se dos inimigos. E eles próprios quiseram submeter-se a ele. E com a graça de Deus e com o poder de Deus, eu já partilhei esta mensagem aqui sobre o Shibolete. Quantos se lembram do Shibolete? Então, se quiserem, depois podem ler a história. E Deus, através de Jefté, deu a vitória ao povo. Portanto, irmão, Deus tem vitórias para a sua vida. Nós só precisamos olhar para Jesus e não para o nosso passado, para aquilo que aconteceu. Olhe para a obra que Deus já completou na sua vida. Amém? Então não sei de onde é que você vem, qual foi o seu início, mas eu sei que Deus pode dar-lhe uma vida vitoriosa se você decide viver pela fé. Então diga assim comigo, primeira lição, aprender com os que já venceram. Eles tiveram fé em Deus. Então se você guardar alguma coisa nesta manhã, deste tempo que estamos aqui até agora, irmãos, ainda não acabou, você guarda isto no seu coração. Eu preciso viver pela fé. A segunda lição, que está em Hebreus capítulo 12, vamos lá voltar. Hebreus 12. E diz então, a seguir,
Deixemos, portanto, nós também, depois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, agora, deixemos todo o embaraço. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz, deixando de lado tudo o que nos atrapalha. Então, Hebreus capítulo 12 diz, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, certo? Que nos mostram que precisamos viver pela fé. A seguir o conselho é, deixemos todo o embaraço. O que é um embaraço? O embaraço é um estorvo, é um obstáculo, um impedimento, uma dificuldade, é uma carga ou um peso. Embaraço é tudo o que nos impede de seguir a Cristo. Nós precisamos de deixar de lado tudo o que nos atrapalha. Você quer viver uma vida vitoriosa? Deixe os embaraços, deixe os obstáculos. Os embaraços podem ser apegos a medos, a culpa, às inseguranças, a sentimentos maus, a inconstância. Agora sirvo a Deus, amanhã não sirvo. Agora creio em Deus, amanhã não creio. Tudo o que se torna algo que seja uma dificuldade, um obstáculo, é um embaraço. E sabe, a melhor forma de seguir em frente e alcançar a vitória é virar definitivamente as costas para os embaraços e ficarem no passado. Sabe, não importa o quanto vai custar, decida deixar para trás tudo o que não o leva para a frente. Decida deixar para trás todo o embaraço que não lhe permite continuar para a frente. Amém? 1 Samuel 17, 22 tem ali uma pequena história que nós conhecemos bem. 1 Samuel capítulo 17 e versículo 22. Eu quero chamar a atenção para os irmãos para esta passagem. 1 Samuel 17, 22. Já encontraram? Telemóveis, Bíblias, mas quem já encontrou? 1 Samuel 17, 22. É a mesma tradução que a minha. Diz assim, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Nós não vamos contar aqui a história de Davi, mas quantos conhecem a história de Davi, Golias? Muitos de nós. Sabe, Jessé, ele tinha 8 filhos, não é? Davi tinha 7 irmãos. E Jessé e Davi eram o mais pequenino. Você é o mais pequenino lá de casa? Eu não, minha mãe é mais pequenina lá de casa. Não, na minha casa são minhas pequeninas. Mas você já se sentiu o mais pequenino lá de casa? Já se sentiu o mais pequenino lá de casa? Davi era o homem mais pequenino lá de casa. E Jessé tinha enviado Davi a levar o lanche aos seus irmãos que estavam no campo da batalha. Imagine lá um pequenino a levar 7 lanches. Sabemos lá o que é aquilo, vamos pôr nos dias de hoje. 7 pacotes de sumo, mais uns 2 porque algum era maior e comia mais uns pães, mais alguma coisa que eles quisessem. Era um lanche pesado, sim ou não? E lá ia Davi com aquele lanche para os seus irmãos. E a Bíblia diz no versículo 22, Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Sabe, quando nós queremos correr para determinados sítios, não podemos levar cargas. Davi deixou a carga de lado, deixou o lanchinho e foi a correr para aquele lugar onde havia um propósito maior, para um lugar onde dali ele ia sair vencedor. Ele correu para o lugar do seu propósito, mas antes ele deixou a carga. Diga assim comigo, hoje é dia de eu deixar a carga e correr para o meu propósito. Correr para o lugar onde Deus me vai fazer mais do que vencedor. Você está aqui nesta manhã, diga comigo, é dia de eu deixar o embaraço, de eu deixar toda a carga e correr para o propósito de Deus na minha vida. O que é que são os embaraços? O que é que são as cargas? Tudo o que o prende. Eu não sei como você se sente hoje, mas eu sei que muitos de nós às vezes sentimos um peso sobre nós, uma carga, uma culpa, algo que nos carrega, palavras que nos foram ditas, medos, anseios, vergonha, tanta coisa que nós às vezes sentimos, mas hoje você vai ter que tomar uma decisão, meu irmão. Você vai deixar a carga e vai correr. Há aqui alguém que vai correr esta manhã?
e que diz: chega de embaraço, chega de peso, estou farto de ver esta vida de acusação, de medo. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu tenho a vitória. Em Cristo eu vou vencer. Então, pela fé, vamos ficar de pé, quem puder. Pela fé, ainda não terminou, irmãos, isto é só um exercício, está bem? Ainda vamos no segundo. Quantos conseguem mais? Diga assim comigo, no nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Faça, assim pela fé. É tudo pela fé, irmão, nós somos todos pela fé. Faça assim. Olhe para as suas mãos. Se precisar, feche os seus olhos e comece a deixar a carga. Às vezes eu sinto culpa, às vezes eu sinto medo, às vezes eu sinto opressão, às vezes eu sinto que o inimigo me persegue com sentimentos maus, às vezes eu sinto pensamentos errados, pensamentos de morte, pensamentos para acabar a minha vida. Estou farta. Entregue isso. E agora, no nome de Jesus, faça assim, olhe para mim. Deixa a minha carga. Você tem que deixar a sua carga mesmo assim. Deixou a carga e agora vai fazer outra coisa. Isto é tudo pela fé. Faz comigo? Então diga assim comigo: eu deixo a minha carga hoje e corro para o meu destino. Você tem que correr aí no seu lugar, mas corra. Comece a correr aí no seu lugar, mas corra. E diga: é pela fé, eu tenho que correr para o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu deixo a carga, eu deixo o embaraço, eu deixo o medo, eu deixo a vergonha, eu deixo o peso, eu deixo a culpa e corro para o meu destino. Oh! Está na hora de deixar para trás aquilo que nos impede de viver os propósitos de Deus. Amém? Uau, agora os dois podem sentar. E agora diga aí ao seu irmão lindo, maravilhoso, que está ao seu lado: ainda vai demorar um pouquinho mais, mas tem sempre tendência a ficar melhor. Amém? É pela fé, não é? Então veja só. Davi então deixa a sua carga e corre. Eu quero dizer, meu irmão, nós só vamos conseguir alcançar vitórias e vencer quando deixamos as cargas que nos impedem de correr. Hoje você abandonou cargas, mas se durante o dia de hoje, durante a semana, você começar a vir aquela culpa, você só tem que dizer assim: Jesus já me libertou. Se você se arrependeu, irmão, se você já foi a Deus, se você já pediu perdão, se você já foi limpo, livre por Jesus, chega de condenação, chega de culpa, chega de acusação. Então você vai a Deus e liberta as suas cargas e confia que Jesus tem o melhor para a sua vida. 1 Samuel 17:38, vamos só ver mais uma carga que Davi estava habituado a viver com Deus, uma vida vitoriosa. Então ele permitia muito pouco cargas que não eram suas. Eu creio que estou a falar com pessoas que também são assim. Amém? 1 Samuel 17 e versículo 38. Diz assim: e Saúl, agora vamos ver, não é? Ele deixa a carga, deixa o lanche, corre para a batalha, toda a gente está com medo, mas Davi está disposto a lutar contra o gigante. E então diz o versículo 38, e Saúl vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saúl: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Saúl quis-lhe colocar uma armadura. Saúl quis-lhe colocar um peso sobre ele. Mas ele começou a caminhar e aquilo, se ele não conseguia andar, quanto mais correr. Ele já estava a imaginar: então depois ele vem e eu estou aqui, não consigo andar nisto. Sabe, nós precisamos, e são dois exemplos, não é? De cargas que nós precisamos tirar da nossa vida. Desculpem, eu ia dar com o Samuel. Saúl queria colocar sobre Davi um peso, mas ele não pôde carregar isso para vencer. Então, nós, através de Jesus, nós somos livres de toda a carga. A Bíblia diz, Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, com cargas que não são vossas, com cargas do pecado, com cargas do medo. Venham a mim, vós que estão dessa forma, vós que estáis dessa forma. E depois, e tomai sobre vós o meu jugo, que é suave.
A carga de Jesus é leve, irmãos. A carga que Davi levava, aquela armadura era-lhe pesada, não conseguia andar. Mas acredito que a carga de Jesus sobre a sua vida vai permitir correr. Vai permiti-lo correr para aquilo que você tem e que Deus tem preparado para a sua vida. Então diga ao seu irmão, não vamos andar mais com cargas, com culpas, com medos. Hoje vamos tomar uma decisão radical na nossa vida. E na nossa vida, só a corrida. Já ninguém caminha. Só corremos. E corremos. E corremos para o propósito para o qual Deus nos chamou. Amém. Quantos se sentem mais leves? Você sente-se mais leve? Porque a carga está a ir embora. Amém? Terceira lição, então a primeira era aprender com os heróis da fé. A segunda é deixar o embaraço. E a terceira é abandonar o pecado. Diga aleluia. Abandonar o pecado. Vamos lá ler outra vez Hebreus capítulo 12. Estamos lá sempre. Hebreus capítulo 12, então diz: deixemos todo o embaraço, e agora diga comigo, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, há muitos pecados que podem rodear a nossa vida, sim ou não? Mas a Bíblia fala daquele que tão de perto nos rodeia. Esses são aqueles pecados resistentes, aqueles pecados que já residem em nós e que acabamos de alguma forma por tolerar na nossa vida. Diga assim comigo, eu não posso tolerar o pecado. A Bíblia diz assim, deixemos, diga comigo, deixemos o embaraço. O embaraço já vimos que são aquelas coisas que nos prendem, são aquelas coisas que são as culpas, os medos, as inseguranças, embaraço que embaraça a nossa vida. E deixemos também o pecado. Diga comigo, o pecado. Então nós temos que tomar a decisão de deixar o pecado. Sabe, veja, o verbo é deixemos. Não está a dizer que Deus vai fazer por si. Estão cá? Diga comigo, sou eu que tenho que deixar. Não é Deus que vai fazer por mim. Eu tenho que tomar a decisão. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Eu trouxe uma corda. Se calhar vou ter aqui ao Diogo. Ao Diogo e à Ana, que é para ser mais fácil, senão dois homens. Os irmãos, permitem-me. A Bíblia diz que deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Não. Então se calhar eu ia pedir à Laura e ao Daniel que eles fizeram bem na minha reunião de jovens e assim eles já sabem o que é que têm que fazer. Obrigada. É uma salva de palmas aqui ao Diogo e à Ana, que foram uma bênção, mas eu peço ao Daniel e à Laura então. Eu já fiz este exemplo na reunião de jovens, mas eu queria... Vocês sabem o que têm que fazer. Então, a Bíblia diga assim comigo, deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Sabe, o embaraço e o pecado são coisas que nos prendem. São coisas que nos impedem de correr. São coisas que nos atrapalham. São coisas que... Você já se sentiu alguma vez... Enquanto eles preparam, não é? Olhe para mim. Será que você alguma vez já sentiu que há coisas que você diz... Oi, eu não consigo perceber o que é isto. Eu quero fazer uma coisa, eu quero caminhar, mas há alguma coisa que me prenda. Ai, eu não consigo, às vezes eu quero agir, eu quero fazer, eu quero caminhar e há algo que me impede de caminhar. Você já se sentiu assim? A Bíblia diz, deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Há pouco fizemos o exercício do embaraço, não é? Deixámos o embaraço, deixámos os medos, as culpas, as vergonhas, aquelas coisas que o diabo vem à nossa vida e nos traz. Escute, nós só podemos fazer isto, diga comigo, pela fé. Porque nós estamos a confiar em Jesus. Não, você não pode fazer isto sozinho, meu irmão. Você pode ouvir 30 mensagens inspiradoras na internet, mas eu quero dizer, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura, só Jesus arranca o pecado da sua vida, só Jesus restaura a sua vida, o seu casamento, a sua família. Só Jesus pode entrar, rasgar e fazer algo novo em si. Amém? Estão comigo? Então diga comigo, hoje é dia de deixar o embaraço e deixar o pecado. O Daniel está aqui, a enrolar, não a embaraçar.
Isto foi muito engraçado, irmãs. Eu faço aqui uma à parte. Na reunião de jovens eu disse assim, a Laura está embaraçada. Só que embaraçada em espanhol é grávida. E ela, não, desculpem, não é isso. Ela está embaraçada, então não vou usar a palavra. Foi uma à parte. Agora, a Laura está enrolada, também. Está presa, amém? Porque é isto que o pecado faz, sim ou não? É assim que você se sente às vezes, sim ou não? Você quer caminhar e o que o Daniel representa a força do pecado. A força do pecado. Então a Laura quer correr na vida, a Laura quer viver a vida, a Laura quer cumprir o propósito de Deus, a Laura quer, mas a Laura, corre Laura, corre, Laura faz um bocadinho mais, corre, mas tens que correr Laura, vai, anda, corre, anda, olha, está aqui o teu propósito, o teu caminho Laura, anda, Deus tem coisas grandes para a tua vida, Deus tem coisas muito poderosas para a tua vida, corre. Não dá. Até me dói. Até já me está a ver que está a ser com muita força. Tadinha. O pecado aleija. O pecado traz isto à sua vida. Prende-o. O pecado, as lutas, as dificuldades, mas também a sua falta de confiança em Deus. Esses embaraços da vida. Então agora, Laura, desembaraça-te. Toma a decisão hoje de desembaraçar-te, mas tens que... Pronto, exato. Quando ela desembaraça, quando ela se liberta do pecado, quando ela se liberta do embaraço, então corre, Laura, corre. Quantos hoje querem correr para Deus, para o seu propósito, para aquilo que Deus tem para a sua vida, e você hoje diz, eu estou farta do embaraço. Obrigada aos dois, dei uma salva de palmas a eles também. Obrigada. O que eu quero mostrar-lhe através disto é que o pecado quer magoá-lo, o pecado quer feri-lo, o pecado quer travar a sua vida. O embaraço, as coisas que o inimigo traz à sua vida só servem, não há hipótese nenhuma, para roubar, matar e destruir a sua vida. Mas há um Cristo que deu a sua própria vida para lhe dar vida a si, vida com abundância, vida e vida abundante. É essa vida que queremos viver, meus irmãos. Diga não ao pecado. O mundo vem dizer-lhe, mas é muito bom, mas é bem melhor. Não, eu quero dizer-lhe, é porque ainda não conhecem a vida com abundância. Porque no dia em que se conhece a vida e vida abundante, você não quer outra coisa. Amém? Então às vezes nós precisamos de parar e avaliar o que é que nos está a impedir de avançar. Hoje é dia de você dizer, o que é que está a acontecer na minha vida? O que é que me impede de avançar? Decida desprender-se e correr. Siga em frente e deixar para trás aquilo que nos queria paralisar. Amém? Quantos vão fazer isso hoje? E a quarta e última lição. Não permita que nada, nem ninguém, tire o seu foco de Jesus. Veja só, Hebreus capítulo 12 diz... Deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, como aqui nós representamos, deixando o embaraço e correr a carreira que nos está proposta. Versículo 2, diga comigo, olhando para Jesus. Meu irmão, você não vai conseguir libertar-se do pecado porque você é muito bonzinho e tomou uma decisãozinha e pronto. Você só consegue olhando para Jesus. Quando você começa a correr, você olha para Jesus. Olha para Jesus, autor e consumador da minha fé. Ele é o início e Ele é o fim. Sabe porquê? Porque a sua fé, ela está fundamentada numa obra terminada. A sua fé não é uma crença numa coisa, num ar que flutua, numa coisa... Não, a sua fé e a minha fé estão fundamentadas numa obra terminada, porque Jesus na cruz disse, está consumado, terminou, acabou, eu fiz tudo o que tinha para fazer, os meus filhos são livres, a dívida está paga.
Temos um mundo carregado de informação, temos um mundo carregado de religiões, doutrinas, coisinhas, e isto não é, isto é assim. Vemos coisas terríveis a acontecer. O mundo e o diabo entram nas escolas para trazer calma e tranquilidade às crianças. Tudo mentira, meus irmãos. O único que lhe dá paz, uma paz que não há explicação para ela, é Cristo. O único que pode tirar esse peso do pecado, tirá-lo do fracasso, do medo, é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É o Senhor Jesus. Não permita que o inimigo lhe minta. Não permita que o inimigo lhe minta. Não permita que o inimigo trave. Só Jesus é a verdade. Só Jesus pode realmente libertar a tua vida. Podes procurar muitas respostas, podes bater a muitas portas, mas Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Eu estou apaixonada por Ele, meu irmão. Eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Porque quando o mundo se desintegra, quando a economia não tem respostas, há um Deus todo-poderoso. Quando a medicina não sabe o que fazer, eu tenho um Senhor absoluto. Eu tenho um Deus todo-poderoso que dá vida. Oh! Essa geração de apaixonados está aqui nesta manhã. Uau! Glória a Deus. Eu estou quase a terminar, irmãos. Então eu pergunto-lhe, você quer realmente viver em vitória? Não permita que nada nem ninguém tire o seu foco de Jesus. Amém? Como é que os heróis da fé venceram? Olhando para Deus. Veja, Hebreus 11:11 fala-nos de Sara. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Diga assim alguém que está ao lado, mesmo fora da idade, Deus faz milagres. Porquanto teve... Olha, agora veja, irmão. Desculpem, agora vejam. Porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Sabe, Sara ainda não tinha o sacrifício de Jesus para olhar para ele. Sara olhou para Deus e creu que ele era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Sara, ela teve a experiência de olhar para Deus. Sara recebeu por fé, porque ela creu na fidelidade de Deus. Sabe, se você ler lá em Gênesis, Deus tinha prometido a Abraão e a Sara uma descendência tão inumerável como as estrelas do céu e a areia do mar. Diz no versículo 12, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então Deus tinha-lhe prometido essa descendência inumerável. Mas eu quero perguntar-lhe, eles viram a promessa na íntegra? Veja só o que diz o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Agora diga, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu quero dizer, há promessas que se vão cumprir em si, mas há promessas que se cumprem na geração seguinte, e na geração seguinte, e na geração seguinte. Sabe, você só tem que fazer uma coisa sobre as promessas. Diga comigo, as promessas de Deus são verdadeiras, se cumprem em mim e nas gerações seguintes. Há 3 coisas que eu tenho que fazer nas promessas. Podes pôr o versículo, por favor. Diga comigo, crendo, você tem que crer nas promessas de Deus. Depois, desculpem, vendo-as, primeiro vendo-as, você tem que ver a promessa. Você tem que ver Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que ver, continuamente ter diante de si a promessa de Deus. Vendo-as, crendo, é preciso crer nelas. E agora faça assim comigo, e abraçando-as. Você precisa abraçar as promessas de Deus. Você precisa de crer. Você precisa de crer, de ver e de abraçá-las. Quando você abraça, você toma como suas as promessas. Um abraço significa que você cuida. Você tem que cuidar da promessa.
Então, Sara, ela foi uma heroína da fé. Há aqui heroínas da fé? As mulheres costumam ser muito mais barulhentas, não percebi. Há aqui heroínas da fé? Há heróis da fé? Amém. Agora vocês estão um bocado mais barulhentos, não costumam ser as mulheres a ganhar. Heroínas da fé, há cá? E os heróis? Perdemos. Como é que as promessas de Deus devem ser tratadas? Temos que as ver. Diga a alguém que está ao seu lado que é para decorarmos. Temos que as ver, temos que crer nelas e temos que abraçá-las. Agora vire-se para o outro e diga-lhe: tens promessas de Deus? Vira-se para o outro, diga-lhe: tens promessas de Deus? Vire-se para o outro ainda, que ele pode estar distraído, e você diz: tem promessas de Deus? Tu tens promessas de Deus para a tua vida? Tens promessas de Deus para a tua vida? Então tu tens que as ver, tens que crer nelas e tens que abraçá-las. Olhando para Jesus, como é que você vai conseguir ver o exemplo dos heróis da fé? Como é que você vai conseguir deixar o embaraço? Como é que você vai conseguir deixar o pecado? Como? Como é que você vai correr para o propósito de Deus? Como? Olhando para Jesus. Em Jesus está a nossa vitória. Em Jesus todas as coisas estão consumadas. Uau! Sabe, em Jesus tem que estar o nosso foco. E enquanto Jesus for o seu foco, não há nada que o possa derrubar. Talvez você está aqui nesta manhã e eu quero dizer, você já se focou em Jesus um tempo na sua vida. Há aqui uma pessoa que eu posso dizer-lhe, você durante um tempo você focou. Sabe, eu consigo sentir nesta hora o gozo que você tinha de ver os milagres de Deus enquanto você olhava para Jesus. Mas durante um tempo você se afastou desse olhar. Você se afastou e deixou de olhar para Jesus. E sabe o que é que aconteceu? Os embaraços, o pecado rodeou cada vez mais perto da sua vida. Rodeou, apertou, e você se sente às vezes cansado, você sente que as lutas são demasiado fortes, você pensa que todo o mundo caiu sobre si, mas eu quero dizer, é apenas o peso do pecado, é apenas o peso do embaraço, e apenas já é muito. É isso que não nos deixa correr, irmãos, é isso que não nos deixa viver. E se você está aqui nesta manhã, e se você diz, eu às vezes sinto essa coisa, às vezes é da minha vontade de dizer, mas porquê que eu não consigo? O que é que se passa? Feche os seus olhos aí no seu lugar esta manhã. Eu creio que Deus vai estar aqui para libertá-lo. O Espírito Santo está aqui. Há pessoas aqui que precisam de serem desamarradas desse embaraço. Você pode pôr o seu olhar naquela representação que fizemos aqui. E da mesma forma que se enrolou a Laura, você às vezes sente-se assim preso. Você sabe que houve coisas na sua vida que não foram tão certas assim. Houve coisas na sua vida que aconteceram e que não foram corretas, não foram boas, trouxeram consequências. Mas você hoje diz, você compreendeu esta mensagem, você diz, Jesus, liberta-me deste peso, liberta-me destas correntes que me oprimem, que não me deixam viver, que nem sequer me deixam olhar para Jesus. E se você hoje diz, e toma essa decisão, eu quero viver pela fé, eu quero que tu me libertes hoje. O Espírito Santo está aqui para fazê-lo, nesta hora. Oh Espírito Santo, obrigada pela obra que tu estás a fazer em cada um. Em cada um. Eu vou ler o versículo 3, aqueles que podem me acompanhar. Hebreus 12, 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Noutra tradução diz, portanto, pensem naquele que suportou
tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem, sabe? Jesus, Ele foi à cruz por si, Ele suportou a vergonha, Ele suportou o peso do pecado, Ele suportou a acusação, Ele suportou tudo. Para quê? Para que nós não nos cansemos, nem nos desanimemos, olhemos para aquilo que Jesus fez por nós. Se você se sente cansado e desanimado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus sofreu muitas oposições, mas venceu. O Espírito Santo está aqui. Eu creio nisso. O Espírito Santo está a ministrar ao teu coração. O Espírito Santo está aqui a fazer uma obra poderosa neste lugar. O Espírito Santo está aqui tirando as correntes da tua vida, tirando as amarras do pecado, tirando aquele peso, aquelas cordas que te prendiam, que te cercavam. E no nome de Jesus Cristo eu oro por todos aqueles que estão a sentir-se assim nesta manhã, aqui neste lugar. Eu declaro no nome de Jesus que essas amarras se desprendem pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu oro no nome de Jesus. Eu quero dizer mais uma vez, isto não é algo que você apenas decide e já está. Você tem que crer na obra consumada de Jesus Cristo. Você tem que crer na obra finalizada de Jesus. Jesus já fez tudo por si. E ainda que você de alguma forma se tenha desviado dos seus caminhos, você tenha deixado de olhar para Jesus, Ele hoje está aqui para começar algo novo em si. Precisa de tomar essa decisão. Precisa de tomar essa decisão. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pela obra poderosa que estás a fazer aqui em vidas, Senhor. Eu oro no nome de Jesus para aqueles que se sentem amarrados, que sentem que há coisas na sua vida que não resultam, que não prosperam, que não avançam. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que Tu, agora, Senhor, Tu possas desligá-los de todo esse embaraço, em nome de Jesus Cristo.